A doutrina é muito importante. Jesus falou em João 7,17: se quereis fazer a vontade de Deus, se deve conhecer a respeito da doutrina, se ela é de Deus. João 7,17. Em 22 e 29 de São Mateus está escrito: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não conhecer a verdade, incorrerá em grande erro. Encontramos São Paulo advertindo quando disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Gente, a nossa fé e prática deverão estar embasados na palavra de Deus. Independentemente de qualquer segmento religioso, cada pessoa um dia irá prestar contas de si a Deus, e com base na sua revelação, ou seja, em sua palavra, que foi entregue por ele, as Sagradas Escrituras. Por isso devemos analisar bem o caminho no qual estamos e o destino para onde queremos ir. O caminho no qual a pessoa está é tão importante tanto quanto o destino onde a pessoa quer chegar. E o bom é saber que enquanto nesta vida e nessa caminhada, a pessoa poderá mudar de rota. E enquanto que após ultrapassar as fronteiras para a eternidade, isso torna-se praticamente e totalmente impossível. As questões que iremos analisar certamente ajudarão a você analisar a sua prática, o segmento no qual você está, e definir com segurança também o seu futuro. Iremos analisar algumas questões. Primeiro, na questão de adoração, a quem devemos adorar? O Senhor Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O profeta Samuel, em capítulo 7, verso 3, declara: preparai o vosso coração e servi ao Senhor, servi a Ele só, servi a Ele só. 1 Samuel, capítulo 7, verso 3. O profeta Elias faz uma chamada: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21. Em Josué 24:15 temos a chamada para a mesma definição, quando ele disse: se vocês querem servir os deuses que estão além do Jordão, decidam hoje quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E o capítulo 23, verso 27, também está dando luz sobre esse assunto. Em segundo lugar, qual é o problema se uma pessoa tem um ídolo em casa, uma imagem em casa, ou qualquer objeto de sua adoração? A Bíblia proíbe fazer e adorar imagens de esculturas. Êxodo 24:5. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Do decálogo da lei, em Êxodo capítulo 20. A Bíblia manda até queimar e destruir as imagens de escultura. Deus declara em Deuteronômio 7, 25 e 26, que é para destruir, para queimar, não cobiçar a prata nem o ouro, pois é abominação. Nem coloque em sua casa coisa abominável, para não ser amaldiçoado semelhante. A Bíblia declara que os ídolos não veem, nem nada valem. São vaidade e até afronta e abominação ao Senhor. No Salmo 115, trata sobre esse assunto a partir do verso 1. E o verso 9 conclui dizendo: qual é o problema para quem confia nessas coisas? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, quanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Ali havia dito que os ídolos não podem falar, não podem andar, não podem fazer coisa alguma. E confiar neles é querer tornar-se semelhante. Isaías 44, versos 9 a 20, dá uma descrição precisa. Leia cuidadosamente, versos 9 a 20, e veja o perigo de ter uma imagem em sua casa, um objeto de adoração. O verdadeiro Deus, segundo Jesus, não pode misturar-se com os ídolos e deve ser adorado em espírito e em verdade. Foi declarado em João 4, 23 e 24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Já em 2 Coríntios 6, 10 a 17, fala da importância da separação entre Deus e os ídolos, entre o santuário de Deus
e o santuário dos ídolos. Não pode haver mistura, não há comunhão. Portanto, a advertência é de separação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 10 a 17. O Senhor falou em Isaías 42:8 que não daria a sua honra às imagens de escultura. Não darei a minha honra às imagens de escultura. Em terceiro lugar, a Bíblia apoia a procissão? Tem algum lugar que está mandando fazer procissão com ídolos? É o contrário. Em Isaías 45:20, nada sabem os que conduzem procissão às suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Apoiar a confiança no homem em vez de esperar somente em Deus é causa de maldição, pois Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Enquanto que no verso 7 de Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bem, é sério a questão, não é? Vamos para a quarta questão. Colocar uma maneira de purificação fora da cruz de Cristo é rejeitar a Ele aquilo que Ele fez por nós. É uma rejeição total ao plano de Deus. Pois a Bíblia diz que a purificação do pecado é pelo sangue de Cristo. 1 João 1, 7 e 9. A purificação é mediante o sangue de Jesus Cristo. Ele nos purifica de todo o pecado. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, aplica a obra de Cristo aos nossos corações. 1 Coríntios 6, verso 11, diz: se vos lavastes, vós fostes justificados, purificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito nosso Deus. Tito 3,5 diz que fomos regenerados, justificados e lavados em nome do Senhor Jesus. Não pode ser pregado outro evangelho e outro meio de salvação, pois isso incorre em condenação, isso é sair da graça. E em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, São Paulo diz que não se pode fazer isso. Nem eles, os apóstolos, poderiam mudar o evangelho. Até um anjo vindo do céu não poderia pregar outro evangelho. Se o fizesse, disse: seja anátema, ou seja amaldiçoado. Bem, mas uma quinta questão é: o batismo é dentro da água ou respingando a cabeça da pessoa? O que é que nós encontramos na Bíblia sobre isso? Primeiro, o sentido gramatical da palavra batismo é imersão, é imergir, é submergir, mergulhar, ir ao fundo, colocar dentro. Esse é o sentido da palavra batismo ou imersão. João Batista, João o imersor, batizava no Rio Jordão, porque tinha ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Mateus 3, versos 5 e 6, e Mateus 3, verso 23. O próprio Jesus foi batizado dentro das águas do Rio Jordão. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água. Se ele saiu, porque ele entrou. Para quê? Para ser submergido. Em um sexto caso, o batismo de criança tem alguma base na Bíblia? 4 coisas sobre isso. Primeiro, não encontramos na Bíblia nenhuma criança sendo batizada, e sim somente aqueles que podem entender, se arrepender e crer. O próprio Jesus foi batizado antes de começar o seu ministério, com cerca de 30 anos de idade. Lucas 3, 23. Ainda que ele não tivesse pecado, mas foi assim para cumprir toda a justiça. Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, estava em Filipos. Ela ouviu o evangelho, ela se converteu e ela foi batizada com toda a sua casa, uma senhora. Atos 16, versos 13 a 16. As primeiras conversões no Pentecostes, na inauguração da igreja, Atos 2, 37 a 41, 42, está tratando dos que aceitaram a palavra, foram batizados, e a igreja cresceu, cerca de 3.000 pessoas. A ceia do Senhor, em um sétimo caso, ela é celebrada com quantos elementos? Segundo a Bíblia, Jesus instituiu a ceia com 2 elementos, o pão e o vinho. Mateus 26, 26 a 29. O apóstolo São Paulo transmitiu e ensinou conforme aprendeu de Jesus, 1 Coríntios 11, 23 a 30. E ele mostra os 2 elementos, o pão e o vinho, e diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Em um oitavo lugar, o celibato obrigatório aos ministros tem base na Bíblia? Para quem não entende, o celibato é a doutrina que proíbe o ministro se casar.
Agora, o matrimônio foi instituído por quem? Por Deus. Em segundo lugar, ele foi ordenado para os ministros. Está em 1 Timóteo 3, 2 e 3. É necessário que aqueles que anseiam o episcopado, o bispado, sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, saibam criar os seus filhos no caminho de Deus. E ainda, proibir o casamento nesse sentido, diz a Bíblia, é doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 3. Estava previsto que isso iria acontecer, proibição do casamento. Como foi no princípio da igreja? Tudo era normal, havia tudo na sua normalidade. Os homens tentaram mudar, mas a palavra de Deus permanece da mesma forma. O próprio Pedro era casado. Quem é o supremo pastor na igreja de Jesus Cristo e para todos nós que cremos no Santo Evangelho? Jesus é o supremo pastor. Hebreus 13, 20. 1 Pedro 5, verso 4. Ele é o grande pastor das ovelhas. Ele é o supremo pastor que um dia irá se manifestar. Gente, só pode ter um supremo pastor e sumo sacerdote. João 10, 11. E este é Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. No Antigo Testamento só podia ter um sumo sacerdote de cada vez. Quando aquele morria, vinha outro, e já representava o que iria acontecer. Jesus veio, em João 10, verso 18, ele disse que ainda tem outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. João 10, 18. O sacerdócio de Cristo ele é intransferível e imutável. Hebreus 7, 24 e 25. Se ele é intransferível, então permanece com Jesus. Se ele é imutável, ainda é Jesus. Não pode passar para outra pessoa. Temos um privilégio muito nobre, entrar na presença de Deus mediante o sangue de Jesus. Qualquer pessoa tem esse privilégio mediante o sumo sacerdote Jesus, o nosso eterno Salvador. Quem é o Pai Supremo? O Pai Supremo. São Pedro disse ser Jesus o pastor grande e não ele mesmo. 1 Pedro 5,4. Pedro disse ser Jesus a pedra principal da construção da igreja. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, declarou São Pedro nesta passagem. E ainda, Jesus disse que espiritualmente só tem um Pai, que é Deus. 23, 9 de São Mateus. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Está mostrando que na questão universal, mundial, só tem um Pai, que é Deus. Ele sim nos gerou pelo Evangelho, pela palavra da verdade. Pedro, o apóstolo de Jesus, Paulo, em 1 Coríntios 3,11, disse: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o método bíblico, em 11º lugar? Qual é o método bíblico para a subsistência financeira da igreja? Qual é a maneira bíblica de arrecadação do sustento da igreja? Serão as quermesses? Serão os leilões? As festas com bebedeiras e danças para adquirir o sustento financeiro da igreja? Não. A maneira bíblica são as santas contribuições do povo de Deus, dos fiéis, dos santos que querem ver o bom andamento da obra de Deus. No leilão, quem paga um objeto ou uma mercadoria qualquer, geralmente você pode observar que a pessoa quer se engrandecer. Jesus disse em João 5,41: eu não aceito glória que vem dos homens. Jesus reprovou quando o objetivo das coisas foi mudado e corrompido lá em Jerusalém. Ele chega em João 2,16, Mateus 21, 12 a 13, e está uma corrupção tremenda lá no templo, e ele pega um chicote e ele corre com todos, e ele expulsa e diz: não façais da casa de meu pai casa de negócio, vocês transformarem
covil de salteadores, minha casa será chamada casa de oração. Os sacrifícios eram necessários, os pombos também, a troca do câmbio também era necessário. Tinha o seu lugar, tinha tudo isso. Mas eles então mudaram o objetivo e estavam transformando meramente em comércio. Jesus desaprovou categoricamente e fez o que fez, está escrito. São Paulo falou sobre a forma de contribuição e que agrada mesmo a Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem? A quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Em 12º lugar, é uma questão que muitos pensam errado aqui. Todo mundo é filho de Deus? 3 coisas sobre isso. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, disse Jesus em Mateus 7, 21. Só quem recebeu Cristo é que é filho de Deus, João 1, 11 e 12. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se todos fossem filhos de Deus, a pergunta seria: quem são os que caminham para a perdição eterna? Mateus 7, 13 e 14. Quem são os que vão para o lago de fogo? São os filhos de Deus? Não, ele não botará seus filhos no inferno, nem no lago de fogo. Mas os perdidos que não querem a Deus, não querem Jesus, não querem chegar-se a Ele, hoje terão que arcar com trágicas consequências ao partirem para a eternidade. Alguns vão ouvir dele as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 46. Outra questão, 13º, a confissão dos pecados. Deve ser a quem? Cristo é quem purifica e perdoa o pecado, 1 João 1,9, verso 7 também. Ajoelhar-se diante dos homens é pecado, com atitude de adoração é pecado. Em Atos 10, 25 e 26, Cornélio, vendo que ia chegando o santo homem de Deus, São Pedro, prostrou-se diante dos pés para adorá-lo. Pedro disse: levanta-te, que eu também sou homem. Ah, muito bem. Um próprio anjo lá em Apocalipse se aproximou no intuito de João queria adorá-lo, adorar o anjo, e o anjo disse: olha, não faças isso, eu sou conservo teu. 19:10 de Apocalipse. Adora a Deus. 14ª questão. É permitido outros medianeiros, ou mediadores, ou interventores, ou advogados? Jesus disse ser ele o único caminho pelo qual devemos chegar ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. São Paulo disse que Jesus é o único mediador. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. São João disse ser Jesus o nosso advogado. 1 João 2, 1 e 2. Ele diz: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse sim pode ser o nosso advogado e interceder por nós, porque ele é o justo e Deus atende, ele se compraz nele. Estando em Cristo, nós seremos aceitos por Deus. 15ª questão. A quem devemos dirigir as nossas orações? 2 coisas sobre isso. Primeiro, Jesus disse que a oração deve ser dirigida ao Pai. Mateus 6:9. Quando orardes, dizeis assim, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dirigir aqui a oração a Deus o Pai. A Deus o Pai. Não é para mera repetição, mas é para uma conversa consciente ou entrega e uma espera da resolução vinda de Deus. Somente Deus pode ouvir tudo, todos, responder tudo, sabe todas as coisas e pode então, segundo a sua vontade, responder às orações. Em Jeremias 23, 23 a 25, ele disse: acaso eu sou Deus apenas de perto e não sou Deus também de longe? Apocalipse 1:8, ele é o que era, o que é e o que há de vir. Jeremias 17, 9 a 10, ele conhece os corações. Disse: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu, Senhor, o esquadrinho, conheço.
Questão número 16. É reza ou oração? Duas coisas sobre isso. A Bíblia ensina a orar e não rezar. Mateus 6,9. Rezar é recitar, orar é falar com Deus. A Bíblia ensina não usar vãs repetições. Mateus 6,7. 17ª questão. Os sacramentos salvam? Lembramos que o sacrifício de Cristo é o que vale para a salvação e não o sacrifício dos homens. Hebreus 10, 11 e 12. Leia Hebreus 10, 11 e 12. Todo sacerdote se apresenta ano após ano para exercer o serviço sagrado. Cristo, porém, tendo se oferecido uma única vez pelos pecados, então mostrando que o sacrifício de Jesus é o que vale. Apresentar outro meio de salvação é apresentar outro evangelho. Apresentar outro evangelho é proibido e causa de maldição. Gálatas 1, 6 a 9. Número 18. Muitos pensam que a maioria é que está sempre do lado de Deus. Está certo porque é a grande maioria. Duas coisas sobre isso. Jesus mandou entrar pela porta de que forma? Estreita. Entrai pela porta estreita. Mateus 7, 13 e 14. Em Êxodo 23, 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Não depurais numa demanda, inclinando-te para a maioria. Êxodo 23, 2. O povo de Deus não tem sido sempre a maioria, segundo a história bíblica, e sim a minoria. Lembra o tempo de Noé? Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11, 7. Apenas Noé, com 7, são os 8 últimos sobreviventes do mundo antigo por causa da fé. 8 pessoas em um mundo altamente populoso da sua época. Questão número 19. É necessário algum tipo de iluminação artificial para quem já morreu? As velas se queimam e se apagam, mas a luz de Cristo permanece eternamente. João 8,12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As almas que estão no escuro, lá ficarão eternamente. Não há mais jeito para elas. Mateus 6,23, Jesus chega a declarar: caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Note que quem está na eternidade partiu perdido, lá perdido ficará na escuridão para sempre. A luz para o salmista, em Salmo 27,1, era o Senhor e não velas. Ele disse: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Lembra que até a luz do sol, a luz da lua se tornam turvos perante a luz de Cristo, o Cordeiro, lá na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, verso 23, assim o diz. 20ª questão. Tem como mudar o estado eterno de quem já partiu para a eternidade? Tem como fazer alguma coisa para mudar a situação? 3 coisas sobre isso. Jesus disse que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Mateus 22, 22. O rico avarento, em Lucas 16, 19 a 31, foi impedido de tentativas de aliviar a si próprio após a morte. Quis mandar emissários à terra, também não foi permitido. Lá tem Moisés e os profetas. Depois da morte, Hebreus 9, 27 diz que segue-se o julgamento de Deus para os incrédulos. Questão 21ª. A salvação é pelas obras ou pela graça? 3 coisas sobre isso, 3 passagens que reforçam a salvação pela graça. Diz: pela graça sois salvos, Efésios 2, 8. Verso 9, não de obras. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. E se é pela graça, já não é pelas obras, pelo contrário, a graça já não é graça. Romanos 11, 6. Questão 22ª. Haveria algum problema se Maria tivesse tido outros filhos? Teria algum problema com isso? Vejamos. Maria era casada com José, não era? E por isso não era nenhum problema se ela tivesse outros filhos depois de Jesus. Antes, está certo, ela foi virgem, mas depois sabemos que tudo foi normal. Mateus capítulo 1, versos 24 e 25. José recebeu Maria como sua mulher, mas não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, depois que Cristo nasceu, José e Maria tiveram uma vida comum de casados. Jesus era primogênito de Maria e não unigênito. Lucas 2, 7. Jesus é o primogênito de Maria e o unigênito de Deus. Maria teve no mínimo 8 filhos. Mateus 13, 55 diz o nome de 4,
aí mais Jesus e todas as suas irmãs. Para um judeu não ter filho era um sinal de desfavor da parte de Deus. Lucas 1:27, o caso de Isabel. Os irmãos de Jesus sempre andavam com Maria e são diferentes dos discípulos. Destaca João 2:12, Atos 1:13 e 14, Mateus 12:46. Eles estavam juntos andando com Maria, sua mãe. Questão 23ª. A pessoa pode saber se é salva hoje? 4 coisas sobre isso. A Bíblia diz: aquele que tem um filho tem a vida. 1 João 5:12. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Hoje é dia de salvação. 2 Coríntios 6:2. Lembra quando Jesus chegou na casa de Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa. Quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse em João 8:47. O que crê no Senhor Jesus não será confundido e estará garantido, nenhuma condenação virá para ele. Romanos 8:1, Romanos 9:33, Romanos 10:11. Questão 24ª. Abstenção de certos alimentos na Semana Santa é bíblico? 3 coisas sobre isso. Jesus disse que o que entra pela boca não é o que contamina o homem, sim o que sai. Mateus 15:17 e 18. Tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. 1 Timóteo 4:4. Proibir alimento nesse ponto é doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1-4. Jesus falou, o apóstolo Paulo falou sobre os últimos tempos, iria surgir espíritos enganadores, doutrina de demônios, entre elas proibindo o alimento. Questão 25ª. O batismo é que faz o cristão, ou o cristão é que deve ser batizado? Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Se nasce de novo como? Recebendo Cristo como único Salvador. João 1:12. Somente os que se converteram foram batizados no dia de Pentecostes. Batizaram-se nas águas. E aí passaram a ser membros da comunidade, parte integrante da igreja. Atos 2:41 e 42. Questão 26ª. Jesus instituiu quantas ordenanças? Encontramos que Jesus instituiu o batismo e a ceia do Senhor. E tem tanta gente que ainda não pratica essas duas, não é? Não se batiza biblicamente, nem participa da ceia com os 2 elementos. Mateus 26, versos 26-30, sobre a instituição da ceia do Senhor. Questão 27ª. Em matéria espiritual, tudo é a mesma coisa ou deve haver alguma distinção no povo de Deus? A questão é 4 coisas. Jesus disse que o caminho largo conduz para a perdição. Mateus 7:13 e 14. Ele disse que a luz dos seus tem que brilhar para iluminar outros. Mateus 5:16. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Deus diz, né? 1 Pedro 1:16. O certo e o errado são incompatíveis, não são a mesma coisa. 2 Coríntios 6:14-17 fala da separação. Separai-vos, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Questão 28ª. Quem são os santos segundo a Bíblia? Santo significa separado para Deus. Os santificados em Cristo, chamados para ser santo. 1 Coríntios 1:2. Deus manda ser santo porque Ele é santo. 1 Pedro 1:16. O santo continue a santificar-se. Apocalipse 22:11. Enquanto que o imundo continue sendo imundo. Questão 29ª. A tradição e a voz da igreja tomando lugar mais importante do que a palavra de Deus. Está certo isso? 4 coisas sobre isso. A igreja não deve determinar o que é que a Bíblia ensina. E sim, a Bíblia que tem que determinar o que a igreja deve ensinar. Isso é uma regra da hermenêutica, regra de interpretação. Jesus falou que não se deve invalidar a palavra de Deus por causa da tradição dos homens. Mateus 15:3. Cada um vai responder a Deus pelo que está escrito na Bíblia e não pelo que os homens disseram. Questão número 30. Considere que se a Escritura não for a base sólida em que podemos nos firmar com segurança, se a palavra não for tomada por nós como a base para nossa crença e nossa prática. O salmista disse em 11:3, Salmos: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Questão 31 e última. Pode haver alteração à palavra de Deus sem que se arque com as consequências eternas previstas em Apocalipse 22, 18 e 19? Lá diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia,
Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Concluindo, podemos dizer o seguinte: é hora de olhar para o alto. Deus diz: olhai para mim, sede salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. É hora de sair do caminho torto, preparar o coração para encontrar-se com Deus. O apóstolo São Paulo disse: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6,17. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7,21. Não queira estar do lado dos que torcem a palavra de Deus, pois quem está do lado deles vai participar dos flagelos que virão sobre eles um dia. O apóstolo Pedro diz, em 2 carta 3,16, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Paulo disse em 1 Timóteo 4,1: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Os ensinos dos demônios torcendo a palavra de Deus, são torcendo a Bíblia, como foi no jardim do Éden e também na tentação, quando o diabo falava com Jesus e querendo desviar da palavra de Deus. Em Apocalipse 18:4, ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices nos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Essa simples análise de 31 questões, caro ouvinte, prezado leitor, não é uma crítica assim para tentar destruir você, e sim para estabelecer a sua fé na palavra de Deus, para chamar a sua atenção para Jesus e a palavra dele, a Escritura Sagrada. Os homens falham, eles mudam, eles erram. A palavra de Deus é sempre certa, eternamente, passa o céu, passa a terra, mas ela perdurará por toda a eternidade. Prezado ouvinte, considere, analise sua situação, sua prática, sua vida e tome uma decisão ao lado de Jesus e a sua palavra. Amém?